Olá, Oséias, tudo bem com você? Oi, Lu, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho sobre gestão gastronômica. Imagina, pra gente é uma honra ter tua presença aqui e que você possa aprimorar os nossos conhecimentos na parte de gastronomia, né? Porque ela é extensa. Sim, é um mercado muito grande, é uma janela de oportunidade enorme para empreendedores e sempre que possível a gente aproveita essas oportunidades para trazer à mesa, trazer para os nossos seguidores, espectadores, soluções, ideias, construções de como ter um negócio de gastronomia que tenha vida longa. Essa é a nossa missão na Gastrotech, que os nossos clientes de mentorias e consultorias tenham uma operação com vida longa. Ah, legal. Porque na verdade assim, né, muitas pessoas têm o sonho de abrir um comércio, abrir uma empresa, um restaurante, um café, tudo isso, muita gente alimenta esse sonho, né? Só que muitas pessoas não sabem, e agora? Eu tenho investimento, tenho financeiro, mas não é só isso, né? Não. Então, assim, qual que é a dúvida das pessoas quando tem que ter esse início? Qual que seria a primeira atitude, né? Ah, muito bem. A gente é procurado também por essa camada de investidores. Tem o investidor que já tem o negócio estabelecido e tem aquele que tem o capital e quer abrir o negócio. Seja um capital que ele juntou por muito tempo, ou de uma entrada de um negócio, ou uma rescisão, o que aconteceu muito na pandemia também. Sim. Pessoas que juntaram a sua rescisão e mais suas economias e tiveram que se reinventar. Se reinventaram empreendendo, né, com negócios de gastronomia. Sim. Então, a dúvida mais comum, muitas vezes, ela está muito mais relacionada ao mercado do que à gestão. Então, isso também tem sido um problema. Por quê? Porque não é porque a minha mãe cozinha muito bem que eu vou abrir um restaurante e colocar ela de cozinheira. Né? Não é porque eu gosto de café francês que eu vou copiar algo da França, vou trazer para a minha cidade, para o meu bairro, para a minha rua, e ele vai dar certo. Porque por trás de toda uma operação de gastronomia ou uma ideia de botar algo de gastronomia, antes de tudo isso precisa ser feito planejamento. Planejamento é gestão. É olhar de cima. É ter uma foto do seu negócio muito antes de você pensar em ponto comercial. Legal. Então, a maior dúvida que o empreendedor hoje de gastronomia, que vai entrar nesse mercado, ele acaba se deparando com uma que nós chamamos de sinuca de bico, né? Para onde que eu vou? O que está vendendo mais? Né? O que a comunidade está pedindo ou o que não tem no meu bairro? Essa é a primeira coisa que bate na cabeça de quem vai abrir o negócio. O que não tem? Porque ele quer o ineditismo. Sim. A gente não quer Novidade. a gente não quer abrir um comércio de gastronomia na mesma quadra ou no mesmo prédio onde já tem um negócio de gastronomia do mesmo nicho. Porque eu vou concorrer diretamente, eu estou chegando agora, vai ser muito ruim. Então, quando a gente pega abre esse leque, a gente tem uma série de informações. Isso tudo, né, se trabalha num diagnóstico estratégico, antes de eu abrir. Que seja uma carrocinha de pipoca ou uma grande franquia. Porque até para uma carrocinha de pipoca você precisa ser estrategista. Então eu preciso colocar onde tem fluxo de pessoas, qual o perfil desse público que passa nessa calçada, qual a média de ticket que esse público tem. Porque, por exemplo, se é um público, se é um público que passa na calçada e eles são oriundos de um grande prédio empresarial e onde tem várias empresas de fintechs, por exemplo, de bancos, eu tenho um público com um ticket diferente. Se esse público que está passando aqui é um público operário, que trabalha de segunda a sexta, com a categoria de baixo salário, não adianta eu ter muito público, eu não vou ter tração financeira. Então isso tudo é diagnóstico. A gente trabalha bastante ajudando empreendedores que vão abrir seus negócios, procurando entender qual o público que ele quer atender. Antes de qualquer coisa de você abrir um empreendimento de gastronomia, seja ele por MEI, bem pequenininho, ou seja ele com CNPJ estabelecido já de grande porte, você precisa primeiramente entender quem você vai atender. O teu produto vai atender quem? Qual nicho da comunidade, da sociedade você vai atender? Depois que você entendeu quem é seu público, aí você trabalha um produto e um serviço para ele. Ah, entendi. É porque hoje em dia, assim, a gente vê que a parte de gastronomia não tem erro. Tipo, não que não tenha erro, mas cada vez mais o pessoal está procurando, né?
tá tirando aquele costume, tipo, almoçar em casa, jantar em casa, fazer um lanchinho em casa. Cada dia mais as pessoas se ocupam e elas estão tendo mais acesso, né? A se dar ao direito, ao luxo de sair, jantar, levar a família para jantar, enfim. E então, assim, só que não é só isso, né? Não basta você simplesmente montar o seu negócio. Eu sei, sou muito bom, a minha pizza é muito boa, a minha comida, a minha feijoada é muito boa. Só que vai além disso, né? O que sustenta hoje uma empresa? Tipo, qual que é os pilares que tem que se seguir? Na gastronomia, a gente tem um senso comum de que bom cozinheiro é dono de bom restaurante. Realmente, e na sua totalidade, ele acaba não sendo bem assim. Porque um excelente cozinheiro não significa que seja um excelente gestor. Então, ele é muito bom no front do fogão, na panela, no acabamento, no sazon, né, tempero, cardápios e pratos, etc. Porque ele vem de uma escola de gastronomia, provavelmente. Mas não significa que na escola de gastronomia ele se especializou em administração de empresas. Porque antes de ele operar um fogão ou ter um receituário, ele precisa entender que para manter isso de pé, ele precisa ter uma gestão empresarial por trás dele mesmo. A gente tem casos, por exemplo, que tu vê grandes chefes aí midiáticos, que eles fazem o show deles e tal, mas eles têm reuniões periódicas de gestão. E eles têm administradores dando suporte para que eles possam fazer o show, né? Então, assim, muitas vezes a gente também se depara com empreendedores de pequeno porte, assim, eu sou muito bom em fazer cupcakes. Aprendi, fiz um curso e tal, então eu vou botar um negócio de cupcakes. Legal, como um empreendimento, como algo para testar, bacana. Mas para fazer isso escalar, no sentido de pagar suas contas, de fazer isso gerar receita e tu viver desse negócio, tu precisa ter gestão. Então, na verdade, o pilar central de uma operação gastronômica, nós chamamos de gestão organizacional. A gestão organizacional, ela é uma administração compartilhada em várias frentes, assim. Porque o empreendedor não tem, às vezes, caixa para pagar um monte de gente para fazer um monte de coisa dentro da sua empresa. Então, porque o ideal, eu quero ter um gestor de RH, um gestor financeiro, um administrador. Não dá. A gente não tem braço financeiro para isso numa operação de gastronomia de médio e pequeno porte. Então, a gestão organizacional, ela trabalha como um guarda-chuva. Então, aqui dentro eu preciso ter um pouquinho de frente para cada necessidade destas. Então, nós falamos aí nesse primeiro semestre de 2022, nós rodamos por várias cidades, entregando um conteúdo em workshops falando sobre gestão de pessoas, sobre desenvolvimento de equipes de alta performance. Por quê? Porque essa é uma frente, esse é um dos pilares que sustenta um negócio de gastronomia. São pessoas. Mas para eu poder ter sucesso no meu negócio de gastronomia, eu também preciso capacitá-las, porque elas vão vender o produto. Elas vão produzir esse prato e eu tenho outro que vai vender. E eu tenho outro que vai cobrar. Então a minha equipe, o meu time, ele precisa estar muito afinado, entrosado. E eu preciso ser esse maestro. Só que se eu sou um chefe de cozinha, por exemplo, e eu sou muito tímido por comportamento, e eu sou muito bom no meu prato, eu não vou abrir essa janela de treinamento para a minha equipe, porque eu não sou muito habilidoso em desenvolver pessoas. Eu mal fui desenvolvido por outro chefe no passado. Então isso trava o desenvolvimento do teu negócio como um todo. Por isso que a gestão organizacional é olhar o teu negócio como um guarda-chuva. É olhar a tua operação, por mais pequena que ela seja, olhar aonde você precisa melhorar. Isso é fazer gestão, que é administrar o negócio. E muitas vezes eu costumo observar quando vou fazer diagnóstico em restaurantes, assim, de visitas, né? Vou conhecer, nos chamam para conhecer. A primeira coisa que eu observo é aonde está o dono. Aonde está o dono quando eu entro na operação e ela está funcionando. Aonde está o dono ou o casal de donos, se é familiar, ou os sócios. Porque se o dono está na cozinha, algo está mal. Mas é que o dono sabe cozinhar, que o dono é o chefe e tal. Mas alguém tem que cuidar do dinheiro lá na frente. Alguém tem que olhar com um olho em cada ponto. E se você, como dono, você está incumbido de uma única atividade dentro do seu restaurante, você não consegue olhar as demais. E aí você perde. Não significa que você perde dinheiro. Isso pode ser transcrito como você deixa de ganhar. Uma coisa é perder, outra coisa é deixar de ganhar. Porque se o dono consegue ter esse olhar mais holístico
sobre a operação dele, ele vai perceber que a cozinha está atrasando um prato, que o garçom deixou de atender a mesa X, que o cliente está com a mão levantada na mesa Y, que a delivery não saiu e está atrasada, porque ele está olhando isso como uma visão de guarda-chuva. Mas então, no caso, tipo, o dono, ele tem que estar sempre aquela visão geral. Isso. Tem que estar circulando, de repente. Para pequenos e médios negócios, sim. Porque quando você começa a ter mais envergadura, você pode delegar, né? Então, assim, hoje eu não tenho ninguém, eu preciso estar na cozinha. Mas eu preciso ter alguém que sejam meus olhos lá na operação, na frente, no salão, na loja, né? Porque o cliente gosta do contato, o cliente de alimentação, ele é muito sinestésico. O consumidor de alimentação, nós temos uma palestra que a gente fala dos 5 sentidos da alimentação, onde ele quer o tato da mesa limpa, ele quer ver algo bacana, ele quer sentir o cheiro do prato quando ele entra no restaurante. Então, falando de olfato, por exemplo, nós temos os extremos. Você pode ser atraído para um restaurante pelo aroma maravilhoso que ele exala pela porta, como você pode ser repelido desse restaurante pelo cheiro de gordura no teu cabelo, né? Ou na tua roupa, né? Por um problema de exaustão, porque o dono não pôde olhar, porque ele estava na panela cozinhando. Então, assim, esse olhar, sim, o dono, ele precisa se virar. Mas eu trabalho igual um louco. Faz parte do processo, pelo menos o inicial. Depois, numa segunda camada, uma segunda reunião ou levantamento estratégico para dizer, já tenho condição de contratar um cozinheiro para assumir o meu papel e eu poder dar um passo para trás e olhar a minha operação de longe. Não significa que seja do lado de fora, mas seja as engrenagens funcionando. Então, eu estou vendo a minha cozinha está funcionando certinho. O meu caixa está tudo certo, tem troco, tem a maquininha funcionando, a equipe do caixa está legal, eu tenho os garçons, eu tenho o cara da bebida, tem aquele que faz a recepção do cliente na porta, eu estou ali. E o que quando um dono consegue desenvolver essa batuta de maestro, de ficar controlando e cuidando das pontas, ele transita entre todos os setores do restaurante dele. Ele vai na cozinha, passa lá por dentro, dá um tapinha nas costas do cozinheiro, de um auxiliar, o cara da louça, ele lembra o cara de higienizar aquele legume, tem que preparar esse prato e tal. E em 40 segundos ele sai da cozinha. Ele passa pelo salão, ele visita uma mesa ou outra de um cliente que está ali. Como é que está o prato? Gostou dessa receita? A gente fez isso. Essa receita eu busquei na cidade tal. Isso gera engajamento com o mercado. Sim. É porque as pessoas esquecem, às vezes, que, tipo assim, um bom atendimento no restaurante, ele vai além de você atrair o cliente para a porta, né? Isso. Porque ele vai desde o meio do atendimento ao final do atendimento. Você vai saber a forma que o cliente vai sair do teu restaurante, você vai saber se ele gostou ou não. Exato. Né? E essa interação até dos próprios funcionários, do pessoal que está atendendo, é fundamental, né? Porque às vezes você chega no restaurante e você tem dúvidas. Mas eu não sei, o que você me sugere? Ter esse entretenimento com o cliente, eu acho que isso faz parte também do bom atendimento. Eu costumo dizer assim, hoje para trazer cliente para o teu restaurante, quem traz é a internet. As redes sociais trazem. Ou pelas suas publicações, ou por publicações de portais e avaliações e etc. Mas a maior tracionadora de clientes hoje para um restaurante são as redes sociais. Agora, fazer esse cliente voltar de novo é o atendimento e o produto. Então, assim, um produto bom e um atendimento bom, tu não precisa mais da internet para trazer esse mesmo cliente. Porque você já fisgou ele. Ele já se encantou pelo que ele viu, pelo que ele provou. Então, isso, você gasta menos. É uma conta que a gente costuma fazer para alguns clientes da seguinte forma. Você gasta com um cliente uma vez só, para trazê-lo, né? Tracionando pelas redes sociais, impulsionando no Facebook, no Instagram, enfim, no Twitter, seja a ferramenta que você usa. Então, você investe, porque os algoritmos hoje necessitam de investimento para que te devolvam algo. Então, você compra esse cliente dentro da nuvem da internet. Esse cliente vem até o seu estabelecimento, ele fez a parte mais difícil, se deslocou até o seu restaurante. Fazer com que ele fique e com que ele volte é papel do serviço e do produto. Lá dentro. Aí você não precisa mais pagar patrocínio ou impulsionar nas redes sociais para esse mesmo cliente. Porque ele já teve essa experiência. E essa experiência faz ele voltar. Até porque assim, a comida, né, a refeição, a comida, ela tem o poder de trazer, assim, aquela lembrança afetiva. Então, é um momento que marca, né? Você consegue despertar na pessoa aquela lembrança boa. Isso. Porque ela vai sempre lembrar,
Tipo assim, se ela é bem tratada, ela vai lembrar do teu restaurante. Isso. E vai falar, nossa, que momentos bons que eu tive. E eu vou voltar. A alimentação, ela está intrinsecamente relacionada ao estado emocional. Então, a gente costuma brincar que o produto mais democrático na alimentação é a pizza. Porque a pizza você come para comemorar ou come para depois de uma frustração. Exatamente. Então, assim, ela tem de tudo. Então, a gastronomia tem esse poder. Porque ela mexe com o teu emocional, ela mexe com a tua saúde, ela mexe com o teu estado de espírito, ela mexe com as tuas necessidades, né? Orgânicas, de me alimentar, eu preciso de mais sal, menos sal, mais proteína, menos proteína. Ou seja, é bem-estar e é saúde. Tanto que nós temos que ter alguns cuidados com relação ao preparo de pratos, porque colocar um cliente em total satisfação depois de uma refeição é uma coisa, e colocar esse cliente depois da refeição na UTI é outra coisa. Mas tudo parte de um mesmo ponto. Então nós temos que ter muito cuidado com os processos, com as higienizações, com os métodos dentro da cozinha, dentro do processo de produção, evitar perda de temperatura, cuidar da temperatura, cuidar da higienização, cuidar toda a sanitização, cuidar do ambiente. Então, tudo que o cliente não está vendo, porque isso é bastidor, isso é cozinha, né? Então, isso tudo por quê? Porque a gente está mexendo com a saúde das pessoas. Porque o cliente confia no que ele está vendo ali, no que ele pediu, e ele acredita que o que foi feito, como foi feito, foi dentro das regras. Sim. Então, de segurança, né, alimentar. Sim. Eu, assim, amo comer, né? Só que cozinhar, não sei muita coisa. Mas te confesso que eu me sinto atraída pela parte de gastronomia, porque, querendo ou não, tem toda aquela magia, né? A gente fica, quem é ali, falar como consumidor, sentadinho na mesa. Você faz o teu pedido e você fica tentando imaginar, meu Deus, como tudo está acontecendo. Eu assisto esses programas gastronômicos, né, e de cozinhas, diferentes cozinhas, enfim, e todo aquele trabalho, tem que ter um engajamento muito forte para que tudo saia dentro do prazo, tipo, o cliente não ficar muito tempo esperando, porque até o fato dele esperar muito tempo o prato chegar já vai ajudar que ele vai achar da tua comida ou não, já vai interferir, porque ele já tá, né, ele já se arma para aquele prato que ele vai receber. Então, acho que isso também é fundamental, né? Isso dita o nosso comportamento. Por exemplo, você vai em um restaurante e ele está cheio, certo? Ele está lotado. Se você quer muito comer nesse restaurante, você se sujeita, como consumidor, o consumidor se sujeita a esperar na fila 45 minutos. Sim. Mas ele não aguenta esperar 15 sentado na mesa. Exatamente. Então, assim, ele espera 45 em pé. Quando ele senta, ele quer um negócio rápido. Então, isso tem que ser respeitado pela política da casa. Não é esse cliente que vai dizer quanto tempo o prato vai sair. Mas a casa tem uma política. A casa tem um cardápio que tem que gerar uma produção. Se essa produção é à la carte, por exemplo, que vai vir o prato sob encomenda lá da cozinha, ele tem que ter um tempo médio de produção. Precisa ser respeitado isso. Não é o cliente bater na mesa, eu quero agora, e o prato vai brotar. Né? Então tem todo um processo de produção lá dentro, que precisa ser entendido, que precisa ser respeitado. Então, se o cliente tem muita pressa, ele tem outras opções de serviço. Ele pode ter um buffet, ele pode ter um outro tipo de... um autosserviço, enfim. Mas esse processo da velocidade, cada vez mais está mais explícito a nossa ansiedade como comportamento social para adquirir as coisas. Hoje você não tem mais tempo, por exemplo, você não tem paciência para assistir os 5 segundos do YouTube, né, de primeiros 5 segundos de propaganda. Então, assim, porque nós estamos ansiosos. E a gente, às vezes, transfere isso para restaurante, para dentro da gastronomia. E não, gastronomia ainda é um pouco lúdica. A menos que seja uma gastronomia empresarial, mas mecânica. Mas quando a gente fala de experiência gastronômica, ela é um pouco lúdica, ela ainda é um pouco romantizada. Porque você precisa ter um processo lá dentro de produção feito com carinho, feito com atenção, para que esse carinho da produção venha para o prato, certo? Então, nos últimos 20 anos, não só o Brasil, mas como boa parte do mundo, a gente sofreu um derrame de conteúdo culinário, né? Quantos e quantos concursos culinários sendo transmitidos, os reality shows de culinária, nos primórdios do Brasil, aqui a Ana Maria Braga, lá atrás, né, fazendo receita pela manhã e tal, que foi uma das pioneiras, junto com
a Palmeirinha, né, que é mais pioneira do que ela ainda. Então, isso ainda, naquela época, era restrito ao público de donas de casa. Né? E esse público, esse produto de consumo, de criação de pratos televisivos passou para a população toda, qualquer nível. Tem criança que adora assistir MasterChef Júnior e não sei o quê. Aquelas crianças cozinhando. Aí começou as segmentações, daí você vai para confeitaria, você vai para sorvete, você vai para reality de doce. Aí agora, esses dias eu estava assistindo um reality de criar produtos neutros comestíveis. Por exemplo, um telefone que parece um telefone, ele é igual a um telefone, mas ele é um cake. Então é um talento que tu tem de transformar produtos alimentícios em objetos. Na internet é muito bolsa, isso, rádio, então assim, isso cada vez vem mais. Ou seja, criou-se um romantismo total sobre isso, aonde que o público que consome acha que é chefe. Então ele chega no restaurante, ele já está dando um pitaco, assim, porque ele viu na TV, né? Não que ele tenha tido a experiência. Então um dos motes que nós temos na Gastrotech, isso não vai para o nosso público direto, que é o dono do restaurante, mas isso vai para o público consumidor. Eu sempre recomendo assim, não vá a um restaurante pela avaliação que você viu dele aqui. Tenha a sua própria experiência. Não vá pela experiência dos outros. Porque é muito ruim quando você vai pela experiência dos outros, porque cada um tem um gosto. Um gosta de ambiente mais silencioso, outro gosta de mais barulhento, outro gosta de mais salgado, mais doce. Como que eu vou ir em cima de uma avaliação? Então, assim, isso é muito subjetivo. Então, particularmente, quando vou a um restaurante, eu não olho a avaliação. O máximo que eu olho é o endereço. E se tem o produto, mais ou menos, que eu quero. Mas as avaliações não me dizem respeito. Eu quero ter a minha própria frustração. Ou a minha própria experiência maravilhosa. E eu não preciso nem contar a minha frustração para os outros. Porque ele é muito particular. Cara, não gostei. Poderia ser melhor. Não vou voltar, pronto. Ponto. Mas eu não denigro, porque eu começo a botar numa vala comum. Uma operação que eu não conheço, né, a sua essência. Mas a popularidade dos realities, ela tem formado opiniões na cabeça do mercado, no consumidor, onde ele consegue também buscar frentes novas. Por exemplo, os cakes, por exemplo, os cupcakes, que no Brasil se popularizou nos últimos 6 anos, não existia no Brasil com esse nome. Isso aí veio, né, empacotado pelos programas de reality. Então, isso criou um nicho. Hoje em dia, temos aí dezenas e dezenas. Aquele Donuts também, né? Muitos empreendedores que pegaram essa onda, estão ganhando dinheiro, estão trabalhando, estão se sustentando com esses produtos que não era comum aqui no Brasil, até alguns anos atrás. Né? Legal. Sim, pelo pouco que a gente já conversou, se nota muita experiência, né? Hoje está falando Oséias, consultor gastronômico. Mas como que começou tudo isso? Porque você teve um start, assim. Você já trabalhava com alguma outra coisa? Você procurou esse nicho pelas suas próprias necessidades, pelas suas próprias frustrações lá no passado? Algo que não deu certo, ou que deu muito certo, e que você resolveu compartilhar? Como que... Então, isso foi um alinhamento planetário, assim, porque eu, como carreira de profissional, eu sou ex-executivo de companhias oriundas da alimentação. Então, eu trabalhei em empresas, fui executivo de empresas de alimentação, industrializadas, frigoríficos e etc. E essas empresas me formaram como um profissional, dentro dessa linha de atendimento ao cliente, de marketing, de linha de produção, toda essa cadeia produtiva. Mas de grande vulto, porque são empresas multinacionais. E depois de um tempo de carreira, eu resolvi empreender na gastronomia, sem nenhuma orientação. Eu empreendi primeiro comprei uma operação pequenininha na minha cidade e resolvi empreender, abri mão da minha carreira e resolvi empreender. Tive a minha primeira experiência como dono de uma operação de gastronomia pequenininha, uma delivery. Foi aonde, perdão? Que foi em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Então, dessa pequena operação, saiu a segunda operação, depois de um tempo. Já mudando o perfil do negócio para um à la carte, para um produto mais elaborado, especializado já em público AA, que é aquele público mais topo de pirâmide, aquele público maior ticket, aquele público mais abastado, porque eu tinha um produto de valor agregado mais alto. Então, estavam com essas duas operações, abrimos uma terceira operação, que é a operação de eventos do mesmo nicho. Então,
Quando estávamos operando e vivendo todos os dramas, né, de um gestor de operações gastronômicas, dono de negócio de gastronomia, problema com funcionário, problema com abastecimento, problemas com o dono do ponto, ou seja, sempre está administrando alguma coisa fora da tua necessidade primária, porque tem que te envolver com tudo. Então, se você compra, você abastece, funcionário não veio, você chama outro, você mesmo faz, enfim, eu vivendo essa energia toda que é gerada dentro de uma operação gastronômica, comecei a perceber que colegas meus, donos de outros restaurantes, amigos que o setor acabou nos apresentando, começaram a me procurar no meu restaurante para conversar comigo sobre gestão do seu restaurante. Como é que tu está fazendo aqui, porque eu não consigo fazer lá, enfim, uma troca de experiência, na verdade. Muito tranquilo, com café, tomando um café ou comendo uma pizza, enfim, conversando, e começou a cada vez vir mais. E você viu que estava dando um resultado naquele. E eu comecei a perceber que eles estavam me procurando, não porque era o meu produto, mas porque eles queriam falar comigo. Sim. Sobre como eu estava fazendo, que eu tinha movimento, e eles estavam precisando de movimento, que eu tinha um ticket médio, eles tinham um outro ticket médio, que eu atendia uma camada da sociedade que eles queriam atender e eles não estavam conseguindo. Então, o que eu estava fazendo? Como nós tínhamos aí, criamos um network, criamos um grupo de amigos, donos de restaurantes, eu comecei a compartilhar assim, voluntariamente. E a ponto que percebi que depois de um tempo, isso poderia ser um negócio. Isso poderia criar um corpo mais profissional. Foi quando nós fundamos a Gastrotech. A Gastrotech nasceu, essa marca nasceu de um grupo de WhatsApp com 3 empresários, há 7 anos. Onde eu juntei dois empresários da minha cidade, onde também eram donos de restaurantes, também tinham suas necessidades, e nós fizemos um grupo de WhatsApp para trocar experiência, comprar um equipamento usado, vender um equipamento usado, do nosso mundo de gastronomia. E quando isso começou a tomar corpo, quando eu me deparei, nós tínhamos mais de 1.000 membros nos grupos. Já tinha rodado entre eles mais de R$1 milhão em negócios. E aí chegou um ponto decisivo. Bom, eu vou vender as minhas operações de gastronomia e vou me dedicar à Gastrotech. Vou profissionalizar a Gastrotech e vou fazer dela uma empresa de consultoria para ajudar donos de restaurantes. Então esse é o nosso case. Assim nascemos. Então hoje nós atuamos em dezenas de cidades, em 4 estados brasileiros, em Brasil, Portugal e México, com consultoria e mentoria para donos de restaurantes, donos de pequenas indústrias de alimentos, fábricas de sobremesas, fábricas de pães congelados, fábrica de doces para gastronomia, que também acabam vindo a nos encontrar para ajudá-los na gestão. Então a gente trabalha essas 2 frentes hoje dentro da gastronomia, a produção ou a pequena indústria e o restaurante, o operador final. E também a hotelaria como setor de serviço, porque a hotelaria está muito ligada à gastronomia. Até pelo serviço, mas também porque quase todos os hotéis trabalham com o almoço, o jantar, o café da manhã, né, muito clássico no setor hoteleiro, mas aí nós entramos muito mais a fundo na prestação de serviço. Como atender bem, como reter. Porque é fundamental, né, também na parte de hotelaria, porque assim, as pessoas costumam juntar muito as coisas, né, por exemplo, não tá muito tempo, você tá num hotel aqui, você não vai ter tempo de você sair, procurar um bom restaurante, de repente você conseguindo juntar tudo isso no mesmo ambiente, já facilita muito a vida. Ajuda muito, atende algumas necessidades, até mesmo porque o dono do hotel pode dizer assim, eu não quero me envolver com gastronomia, o meu negócio é hotelaria, é hospedagem. Muito bem, olha aquele espaço, terceiriza aquele espaço, procura alguém que se enquadre dentro do que você quer prestar para o hóspede, e seja no café, seja no almoço ou na janta, onde você consiga encontrar um parceiro que puxe o seu nome também como hotel cada vez mais alto. E todo mundo ganha, né? Uma vez eu fiquei em um hotel em Aracaju, e eles era um hotel, e na frente tinha um restaurante terceirizado, e era muito boa a comida mesmo, assim. Isso é muito comum, no Nordeste é muito comum. Então, no sul do Brasil ainda existe um pouco de resistência por cultura, na verdade, mas fundir operações, juntar parcerias, é um dos negócios que mais tem dado certo no mundo. Onde nós chamamos, por exemplo, os americanos chamam de store in store, né? Ou seja, é um negócio dentro de outro negócio. Então, um dos exemplos que nós tivemos no Brasil, acho que em São Paulo, 2019, 20, onde o setor de eletro do Carrefour,
que é aquela ala onde tem todas as geladeiras, forno, micro-ondas e tal, aquela história toda quando você entra no mercado, geralmente, o Carrefour pegou todo aquele setor de eletro e entregou para o Magazine Luiza. E a Magazine Luiza foi lá e colocou seu logo, Magazine Luiza. Virou uma loja dentro da outra loja. Ou seja, você tem um especialista ali. Porque ninguém entende melhor de eletro do que Magazine Luiza comparado com Carrefour. Então, deixa para eles venderem o que eles são bons. E a gente vende alimento, que é onde nós somos bons. Então, e vocês estão dentro de uma operação dentro da outra. Então, se você tem um bom hotel ou quer melhorar a sua pontuação no hotel, no teu serviço, beleza, traz para dentro da tua operação alguém que realmente agregue e que saiba muito bem o que está fazendo melhor do que você. E isso é uma característica do empreendedor do sul do Brasil, por assim dizer, Paraná para baixo, querendo muitas vezes resolver um problema sem gastar muito, ele acaba querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu cuido do hotel, eu cuido do restaurante, eu cuido do estacionamento, eu cuido, tudo ele cuida. E na verdade, às vezes não consegue ter um bom resultado, uma boa performance em todas essas frentes. E o que acontece? Puxa a nota de todos para baixo, né? Ou seja, a régua desce. Então, quando você precisa subir a régua, você precisa puxar gente melhor do que você. Ou seja, eu quero estar perto de gente que é melhor do que eu. Então, eu sou muito bom no hotel, eu quero ter um cara muito bom na gastronomia. Eu quero ter uma empresa muito boa no estacionamento. Eu quero ter uma empresa muito boa na área de limpeza. Então, isso tudo fecha um conjunto de qualidade, onde a régua sobe. E o mercado vê isso. Sim. Porque querendo ou não, o consumidor ali, ele vai estar sempre percebendo esses detalhes, né? São detalhes, mas, funciona. É funcional. Né? Então isso acaba atende a necessidade do cliente. Exatamente, provavelmente ele vai recomendar para um amigo. Verdade, é bem isso. E assim, Oséias, com a pandemia, você sente que mudou muita coisa? O perfil dos investidores, o que o pessoal tá se retraindo um pouco para investir? Porque a gente sabe que está tudo muito complicado, né? Sim. Esses quase 3 anos, 2 anos e meio que nós estamos de pandemia, pós-pandemia, eu acho que tem mudado muita coisa. E dentro da tua área de gastronomia, o que você sente, assim, ou até mesmo com os seus clientes hoje, que te procura, pedindo o que pode fazer, qual que é a dificuldade que eles estão tendo hoje, perante a nossa economia, que é não só do Brasil, acho que o mundo inteiro está sofrendo. Sim. Quando começou a pandemia, os primeiros recessos, depois dos primeiros meses de pandemia, começou a haver as reduções de quadro. Né? Os restaurantes começaram a demitir. Isso foi intrínseco, né, em toda a categoria. E o que aconteceu? Vamos usar um exemplo aqui de uma pizzaria. A pizzaria tinha 2 pizzaiolos e seus auxiliares. Como primeira onda da crise, ele tirou um pizzaiolo, ele desligou um pizzaiolo. E assim todos fizeram, muitos fizeram. Aqueles que não tinham estrutura para usar o subsídio, tiveram que reduzir, quase fecharam as portas, se não fecharam as portas. Esse pizzaiolo que perdeu o emprego, ele não conseguiu emprego em lugar nenhum, porque todos estavam retrocedendo. Mas ele precisava comer. Então a única coisa que ele fez foi o que ele sabia, fazer pizza. Então ele começou em casa, começou na garagem, começou onde for. Um negocinho pequenininho, ele começou pelo mais fácil, que é o delivery. Então eu não preciso de ponto, eu não preciso de aparência, eu preciso de uma boa página na internet, um make bem legal na internet, fotos boas, eu sei fazer a pizza e eu vou para o mercado. Esse pizzaiolo, ele se joga no mercado e cria dentro do setor mais um negócio. Então aquela pizza do mercado começa a criar várias fatias. E o cliente se vê com um portfólio enorme de opção. Então o cliente do iFood, por exemplo, ou das plataformas, ele tinha antes 2 páginas de pizza, ele acaba tendo 8, 12 páginas rodando para escolher a sua pizzaria. E isso diluiu o mercado, isso pulverizou o mercado. Quando isso acontece, todo mundo perde. Por quê? Porque esse pizzaiolo que botou a sua tele virtual ali, ele tirou cliente de alguém. Cliente não multiplica, cliente se rouba. É assim, cliente não é célula que se dobra. Cliente, ele era de alguém. Então você não ganhou um cliente, você pegou de alguém. Assim que funciona. Então esse mercado acabou se diluindo muito. Isso no pico da pandemia. Com a passada da pandemia, com o processo que nós estamos vivendo nos últimos 8 meses, precisamente, esse pizzaiolo não se sustentou como empresário. Porque ele não tinha gestão, ele sempre foi funcionário, ele não sabia gerir o seu negócio.
ele regulou o preço da sua pizza para ser a mais barata do mercado, ele não calculou custos. Então ele não conseguiu sobreviver ao processo. Ele precisou voltar ao mercado. E o mercado está retomando agora, nos últimos 6 meses, mais lento. A retomada sempre é mais lenta do que a derrocada. Exatamente. Então esse processo ainda está engatinhando. Por isso que ainda no país, e em outros países latino-americanos, inclusive os Estados Unidos está passando, ainda o desemprego está em alta, não reduziu ainda o quociente do índice do desemprego. Agora que está reagindo. Por quê? Porque a contratação é mais lenta. A demissão acaba sendo muito mais rápida. Então, os nossos clientes, quando nos procuram para entender pós-pandêmico, né, momento pós-pandêmico, a gente, uma das nossas frentes, né, da Gastrotech é justamente comportamento de consumo. Nós estudamos comportamento de consumo, eu sou especialista em comportamento de consumo. O mercado se movimenta. Cada movimento que essa nuvem de consumidores fazem, eles ditam um modelo de consumo. Então, o modelo de consumo, logo depois da pandemia, era procurar por lugares abertos. Lugares mais arejados, sítios com gastronomia, aras com gastronomia, eventos ao ar livre, casamentos na praia, casamento no sítio, vai para lá. Por quê? Porque ainda existia e ainda existe um certo medo no ar, de enclausurar. Então isso já está passando também, o comportamento já está voltando a um princípio original. Então isso a gente precisa entender como empreendedor. Você precisa entender os movimentos esse campo de calor, né? Como você vê no futebol, o mapinha de calor, assim, onde teve mais ataque, onde teve mais defesa, fica vermelho. Então é mais ou menos isso, onde está vermelho, onde está amarelo, onde está verde. Eu preciso entender esse comportamento para entregar para esse público produto e serviço adequado. Então a gente teve clientes, por exemplo, que sempre tiveram a sua operação dentro de um prédio, mas que entendeu esse movimento e negociou a lateral do prédio, abriu a lateral, colocou um deck enorme, abriu. Então, assim, quem quer ficar lá dentro fica, mas quem quer ficar ali fora fica também. E se ele tinha estacionamento pra caramba, ele pegou um pedaço de estacionamento e fez um garden. Vamos deixar um jardim aqui, se o cara quiser sentar aqui fora, no relento, tá top. Então, assim, isso é entender o movimento do mercado, que é o que dita muito a sobrevivência do negócio. Você só consegue sobreviver ao negócio se entender o mercado, porque quem te sustenta é esse mercado. Então, por exemplo, muitos quebraram, vamos falar de modismo, né? Muitos, o pico das paletas mexicanas no país, há mais ou menos 10 anos para cá, teve um pico que todo mundo vendia paleta mexicana. Eu lembro dessa fase. Então, assim, isso aconteceu com Frozen, com os gelados, com os raspados, com a iogurteria, quase não existe mais, ou seja, porque foi um pico de modismo e depois essa nuvem de comportamento se mudou. Por quê? Porque o cara que pagava quase R$15 para comer um picolé mexicano, uma paleta, ele comprou e ele degustou por experiência e não virou uma rotina de consumo. Disse, não, é legal pra caramba, legal, mas amei, não. É recheado, top, mas se eu quiser eu vou comer mais barato. Eu não tenho orçamento para viver. Valeu a experiência, mas... Eu posso dizer que eu provei, estava ótimo, mas ele não virou uma receita recorrente. Ele não virou um costumaz consumidor. Ele só comeu uma vez. E com isso o setor todo afundou. Não existe mais praticamente esse mercado. Como existia, com quiosques, com marcas e tal, né? Com expansão. Então isso é comportamento de consumo. Então, para entender a pandemia e o pós-pandêmico, o empreendedor hoje precisa entender o comportamento de consumo. Para onde, o que está mudando agora. Por exemplo, né, hoje o restaurante que não recebe em Pix já não entendeu o comportamento de consumo. Exatamente. Então, assim, cartão já está passando a moda. Né? Nem era moda, era uma necessidade, mas já está passando. Papel moeda já está raro. Não, esquece. Então, assim, agora o Pix está vindo aí, muito forte, muito consolidado. Então, por mais que tem cartão pra caramba, todo mundo, débito e crédito, voucher, tudo certo, mas chega num estabelecimento, ele ainda não tem um QR Code do seu Pix, na sua chave, que seja o seu CNPJ, ele já não está entendendo o comportamento do mercado. E até ficar lento ali o processo também, né? Aí, segura a fila, né? Dá desgosto. Aí tudo que deu certo dentro do restaurante dá ruim na saída. E assim, né, que nem você falou no começo ali, a pizza. A pizza, a gente vê que tem nichos assim que o pessoal investe de olhos fechados, né? Que tem uma saída boa, que seria pizzaria, agora tá muito em alto o hambúrguer, né? O pessoal continua ainda indo pelo óbvio, ou você vê que o pessoal começa a ter ideias diferentes, assim, então... não, vi isso, vou inventar moda, vou criar alguma coisa.
Sabe que o inventar moda, os dois lados são bem desafiadores. O fato de você inventar um produto novo, você tem que abrir um mercado novo, porque esse mercado não existe. O fato de você abrir no mercado popular, você é nivelado pelo concorrente. Né? Eu vou abrir uma pizzaria. Bom, é você mais milhares. Então, assim, de novo, você vai ter que mais você vai acrescentar para se você destacar, vai, né? entendendo que você vai roubar esse cara da pizza de alguma pizzaria, e esse cara pode estar vindo de uma excelente pizzaria. Então, assim, o desafio é duplo, tanto para inovar, quanto para copiar ou entrar num nicho que já é bastante saturado. Hamburgueria saturado, sushi saturado, pizza está saturado. Ou seja, saturado no sentido de ter muitos, ter muita opção no mercado. E você tem opção de A a Z, do melhor ao pior, do mais caro ao mais barato. Então, entender aonde você vai entrar. Dá para entrar no mercado tão disputado quanto pizza, por exemplo, e se destacar? Dá. Tá. Só precisa fazer um planejamento. Eu preciso fazer um bom planejamento. Entender para quem que eu vou fazer a pizza. Entender qual o gosto desse perfil. Porque perfil de consumo, você começa a fazer escalas de segregação. Você vai, para quem que eu vou vender? Não, eu vou atender público A, ou doble A, lá da ponta da pirâmide. Quais os hábitos desse público? O que eles gostam? O que eles querem? Aonde eles vão? Ou seja, eu começo a entender quem é o meu cliente-alvo. Depois que eu entendi quem é o cliente-alvo, eu desenvolvo a minha pizza e o meu serviço na mosca para esse cliente. Então eu começo a separar dentro desse universo de pizzarias, eu começo a entender onde é que eu vou. E isso ainda acontece, todo dia temos isso no mercado. Empresas novas chegando com propostas muito definidas. Quem quer atender todo mundo não atende ninguém bem. Então, assim, você precisa entender bem quem você quer atender com o produto, por mais popular que seja, como uma pizza, um sushi, um hambúrguer, mas você tem que entender quem você vai atender. Mas agora, sim, aprendi o hábito do meu cliente e vou desenvolver vou mudar minha receita, vou criar um receituário novo para que eu atinja esse cliente. Porque lá onde ele está indo, ele não tem. E se eu criar um produto novo dentro de um nicho existente. Legal. E no caso, que nem, por exemplo, vou abrir um restaurante. Influencia também a região. Eu tenho que pensar no público que eu vou atingir regional ali do restaurante. E em volta, eu tenho que me destacar só no pensar no delivery também. Porque, assim, o público em volta do restaurante. Eu devo me preocupar também a região que eu vou montar o estabelecimento? Já não é mais tão relevante como era antigamente. Porque isso, primeiro, para você escolher um ponto, aí vai uma dica importante. Para você definir aonde você vai colocar sua bandeirinha, primeiro você tem que definir para quem que você vai trabalhar. Porque, por exemplo, isso entra na escala até mesmo de preço de venda. Se o teu preço do teu produto, vamos a um exemplo, um almoço mais barato para o pessoal que trabalha, passar ali e almoçar com você, um almoço barato, você precisa estar onde o povo está. Porque esse cara está trabalhando, ele tem que estar. Você vai para o meio dele, seja um centro da cidade, geralmente, né? Que o pessoal das lojas saem, dos bancos descem e tal, o pessoal do comércio, que não dá tempo para ir para casa almoçar. E aí, geralmente, o centro da cidade, os comércios não têm estrutura de refeitório, então você precisa atender essa galera. Então você tem que ter preço, porque esse cara é um trabalhador que tem uma média de salário, isso entra no estudo de perfil de consumo, e você, vou ter que fazer um prato aqui de mais ou menos tanto para que eu consiga atender essa galera. Beleza. Agora, se você quer ganhar mais, você não adianta botar esse almoço no centro da cidade por R$85, porque o teu público não está ali. Mas o teu público, você pode pegar esse restaurante que você vai vender um prato a R$85 ao meio-dia, e você pode botar ele no interior da cidade, fora da cidade, numa região rural da cidade. Por quê? Porque o teu público, ele não tem restrição de horário, ele tem carro, ele tem dinheiro e ele tem tempo para ir lá fazer uma boa refeição, em silêncio, com uma boa reunião, conversar, paga tudo e vai embora. Por que isso? Porque é o teu público. Você entendeu para quem você trabalha. Quando você entende para quem você trabalha, você sabe para onde você vai. Inclusive, você gasta menos. Porque um aluguel no centro é uma coisa, um aluguel fora do centro é outra coisa. Então, mas esse público que tem poder aquisitivo, que vai pegar seu carrão e vai até o teu restaurante, ele tem algumas exigências. Por isso que você precisa entender quem é teu público. Esse cara não está preocupado com preço, mas ele está preocupado com qualidade,
ele está preocupado com o serviço, ele está preocupado com segurança. Então, tudo isso, a galera do centro não está muito preocupada. Porque a galera do centro quer gastar pouco, comer bem e correr para trabalhar. Né? Eles têm horário. É dinâmico. Eles têm horário. Por isso que no centro, ao meio-dia, de qualquer cidade, na região central, ao meio-dia, quase você não tem à la carte. É buffet. Por quê? Porque o à la carte tem um tempo. E às vezes as pessoas não têm esse tempo. Então, é mais fácil um buffet, que ele entra já na fila, pega, senta, come, paga e vai embora. Sim. Então, isso é entender o público de consumo. Eu lembro que um dos meus primeiros empregos, eu trabalhei para uma rede de fast food, num shopping, e esse dinamismo a gente tinha que ter também. Você tá ali na frente, olha, a fila tá aumentando, tinha os horários, saída de cinema, troca de turno. Então, assim, a gente tinha que sempre tava ligado. Eles pregavam muito isso, né? Pra gente ter essa dinâmica. Saída de cinema, entrada de cinema, não deixa faltar tal lanche tem que estar sempre ali e tal. Então, a gente também tem que ter essa perspectiva. Isso, é muito importante tu ler o cenário. Nós estamos fazendo um projeto para um cliente que ele está abrindo uma operação em frente a uma grande casa de shows. Essa casa de shows puxam os maiores nomes do Brasil para dentro dela. Tem uma agenda até 2023 de shows, até porque tinha um gargalo, uma repressão lá da pandemia. Sim. Agora voltaram, então o calendário turricou de agenda. Então a rua onde ele está colocando em frente ao local de eventos, de shows, a rua não é uma rua comercial. É uma rua de passagem, de trânsito, mas não é uma rua de pedestre. Mas ele está desenhando o conceito para atender a galera do show. Então ele tá considerando trabalhar alguns dias apenas da semana e noite inteira até amanhecer. Então por quê? Porque ele quer pegar justamente essa galera que sai do show e não tem muito para onde ir. Ele vai dar na cara do gol, vai se deparar com a operação dele. Então isso é entender o mercado, entender o lugar, entender a bandeira, entender a região, público de consumo, o pessoal que sai na noite. Então um exemplo que eu costumo dar sobre refeição diurna e refeição noturna, né? Não é a mesma coisa. Você não pode tratar o mesmo público com o mesmo produto e mesmo preço. Porque, por exemplo, o cara que almoça na rua, geralmente não é por capricho, é por necessidade. Sim. Porque não tem como ir para casa, ou não tem quem faça em casa, não tem tempo para comer muito demorado, então é um preço até mais barato. Agora, de noite é optativo. Tu tem a opção de ficar em casa. Se tu não está estudando na faculdade, ou não está em algum lugar, mas tu tem a opção de estar em casa. Então, tu pode fazer um café, um lanche, pedir uma tela e tal. Não, mas daí você escolhe sair para comer. Então, você já tem um outro ticket. Tempo. Já tem um outro ticket. Você já paga um outro produto. E você tem que entender o seu público, do teu restaurante, a tua operação gastronômica noturna. Por exemplo, quem decide a janta não é o marido. Então, você tem que saber para quem você trabalha. Então, o almoço, abriu a porta, quem cair, caiu, né? Abri, atendi todo mundo, bingo, beleza, show de bola, vendemos pra caramba e tal. Mas janta não. O jantar, quem decide, em escala gradativa, primeiro são os filhos, depois a esposa e por último o marido. Por quê? Porque quando tu sai para almoçar com filhos, ou para jantar com filhos, você quer ter qualidade na janta. Então você primeiro avalia se vai ter um espaço kids. Então você avalia se lá tem o prato que as crianças gostam. E se eles atendem bem as crianças. Então quem define o lugar da janta são os pequenos. Não que eles definam, mas a mãe define ou o pai define, porque lá eles vão ficar bem e vão adorar. E em segundo, o casal sem filho, quem define é a esposa. Porque ele primeiro pergunta, onde é que você quer jantar? Essa é a pergunta clássica. Onde é que você quer comer essa noite? Onde é que nós vamos sair? Onde é que tu quer ir? Então, essa é a pergunta porque ela define. Então, e por último, ele define. Até porque na janta, a opinião dele conta menos. Porque ela quer ir no lugar que ela gosta, com um prato que ela gosta, com o serviço que ela gosta, no ambiente que ela gosta. E ele não vai contrariar porque ele quer ter uma noite legal. E até porque também hoje em dia, assim, como falou, o forte é a internet, né? A mulher, normalmente, jantares são comemorativos, né? Muito mais fácil, muito mais comum você comemorar um aniversário de casamento, um aniversário sempre de um filho. Noite. É sempre à noite, não é o almoço, é a janta, né? E querendo ou não, as mulheres, elas se programam muito mais, né? Vai comemorar o Dia dos Namorados, que é agora recém, né? Agora a gente já logo teremos.
provavelmente as namoradas, as esposas, elas já estão lá, já estão com tudo planejado. Não, eu vou falar porque eu quero ir nesse restaurante. Então, é muito inteligente você saber identificar Isso. o posto. Então, a gente estava justamente orientando por áudio, esses dias, um cliente nosso sobre a campanha dele para a Noite dos Namorados. Bom, vou fazer um voucher e vou vender o voucher, né? Um voucher promocional do jantar. E dentro dessa leitura, eu expliquei para ele o seguinte: você precisa fazer um voucher que seja muito legal, mas você tem que divulgar ele para as mulheres. Mas quem vai pagar vai ser o homem, sim. Mas quem direciona é ela. Então, mudamos toda a arte dele, que estava muito masculina, aquela arte dele. Só vamos mudar para uma arte mais delicada, falar com a mulher, falar com ela, porque ela não vai pagar. Ela vai compartilhar esse link para ele. Na rede social, ela vai marcar eles. Toma, ó, tá aqui. Pronto. De novo, tudo volta ao princípio de conhecer o nosso cliente. De entender para quem que eu trabalho. Porque você, tendo um público, um produto noturno, que você tem um ambiente agradável aos olhos das mulheres, com som legal, né, o ruído legal, comportado, aceitável, iluminação, o jogo de luz, a limpeza, a higiene, tudo isso é pensando nela. Porque ela define isso. E a refeição noturna tem melhor markup, né, margem, ela tem um serviço mais elaborado, ela não é uma venda de volume, não é um buffet, né? Geralmente é um à la carte, geralmente é uma sequência, se for um sushi e tal. Então você tem um produto mais refinado, e você cobra mais por isso, e você tem um público bem definido. Então isso melhora a produtividade, isso dá uma oxigenada na tua operação, no teu restaurante, quando você entende para quem você trabalha. Até porque, assim, não vai ser um fluxo de movimento, né? Não. Você sabe que o pessoal vai chegar ali, vai ter gente que vai ficar 2, 3, até 4 horas. Então, você já tem que calcular o seu lucro daquele tempo. Porque não vai ser, em vez de passar 30 clientes numa noite, se passa 12. Né? Então, tudo isso tem que ser bem planejado também, né? Isso. E, assim, pra gente fechar, às vezes as pessoas acham que nem... alguém tá lá vendo esse podcast e tal. Poxa, mas será que é tão fora da minha realidade? Eu tô com uma empresa de pequeno, médio porte. Eu comecei aqui na pandemia e tal. Só que eu tenho todas essas dúvidas. Isso é um acesso fácil para eu estar adquirindo assim, essa assessoria? É para todos os nichos mesmo, desde o pequeno que está se iniciando, que eu acho que deve ser principalmente para quem está começando, para evitar erros futuros, né? Mas o acesso é tranquilo. O acesso é tranquilo, a gente atende a todos os perfis e todos os tamanhos. A gente tem produtos de acordo com o orçamento. Então a gente tem a comunidade de gestores de restaurantes, a comunidade ela é mais democrática, é onde o conteúdo é entregue dentro de uma plataforma, dentro de grupos fechados, onde são dicas que a gente entrega diariamente para os nossos assinantes. Então ali dentro você tem sempre o norte, eu estou sempre colocando, e eu participo muito ativamente, onde eu estou colocando sempre informações, dicas, cuidados, notícias, regulamentações e regras ou alguma alteração. Inclusive, a gente postou agora, nessa semana, dicas de cores para postagem de acordo com o teu negócio. Se você tem uma sorveteria, as cores, os pantones são mais usados esses. Se você tem uma pizzaria, os pantones das suas artes devem cuidar para que sejam esses. Para que você não coloque um azul muito vivo numa proteína vermelha, por exemplo. Porque o azul remete ao frio, o calor remete ao vermelho. Então você tem que entender um pouquinho, a gente ajuda sempre nisso. E são exemplos da comunidade de gestores de restaurantes. Já na Gastrotech é onde nós atuamos com a mentoria mais forte. É onde é um presencial, onde tem uma outra camada de preço, o nosso honorário, porque aí é um derramar de conteúdo andando junto, caminhando lado a lado e compartilhando a nossa jornada. Então a gente tem pacotes, né, a gente tem modelos de consultoria e mentoria para atender os mais variados tamanhos e envergaduras de negócio de gastronomia. Seja quem está começando, seja quem quer começar. É uma fatia muito grande dos nossos clientes, são investidores que não têm ainda a operação, que querem operar, e a gente começa já certo desde o berço. Acho que vale a pena, né? Pensar, já colocar no orçamento. Coloca no planejamento. Esse serviço também. Porque, de novo, a nossa missão é que os nossos negócios de nossos clientes durem mais tempo. Vire a barreira dos 5 anos.
porque estatisticamente, até o Sebrae tem esse levantamento, os negócios, principalmente gastronomia, mal viram 2 anos. Então, assim, a nossa expectativa é dobrar esse tempo, que eles virem 5 anos, já se consolidem no mercado. Porque para que não seja uma aventura empreendedora, mas que seja realmente um planejamento duradouro. E que se viva e se ganhe dinheiro, se prospere no seu negócio de gastronomia. Tendo boa gestão, tendo bons analíticos, tendo boas métricas de controle. Não é porque, às vezes, a gente já viu dezenas de negócios com excelentes produtos, pratos maravilhosos, não durarem 1 ano. Porque ele faltou gestão, não foi produto. Mas a falta de gestão derruba todo o processo. Que legal. Zé, foi muito bom esse bate-papo contigo. Uau, muito legal. Eu espero que o pessoal consiga absorver essas ideias, principalmente quem está começando, né? Porque eu acho que deve surgir muitas dúvidas. E até insegurança, principalmente para esse período que nós estamos passando. Verdade. Ainda, né? Eu acho que ainda tem muita dúvida do que virá, como se investir ou não. Mas eu acredito que qualquer dúvida que as pessoas tiverem, aqui está a solução. Pode nos encontrar, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. É um prazer enorme poder compartilhar, poder dividir aquilo que a gente tem vivido, tem visto, tem acompanhado em dezenas de negócios e operações de gastronomia, mas também poder compartilhar aqui. Se tiverem algum interesse em saber mais, tem as nossas redes sociais, nossas plataformas, tem puxando aí pelas nossos nomes, nossos programas, você pode puxar por gastrotech.oficial ou até mesmo gestores de restaurantes, Instagram e Facebook, você vai nos achar. De alguma forma, você sempre nos acha. Legal. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.